Obrigado, Dayana. Agradecer primeiro ao pessoal da Codex aqui pelo convite. Eu sou o Marcel Sanches, atual superintendente de assuntos regulatórios da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, e estou aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre o setor de saneamento. O setor de saneamento, especificamente sobre a questão da regulação, que é o meu campo de atuação, há algum tempo já dedicado aí mais de 6 anos dentro da Sabesp nessa função, para a condição do novo marco legal, o desenvolvimento do mercado de saneamento e a busca de parceiros e novas ferramentas para apoiar a universalização do setor. Agradecer mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui e dizer para vocês do contexto sobre o novo marco legal, que é importante para a consecução aí dos objetivos de saúde pública do cidadão brasileiro. Nós estamos hoje no momento ímpar do nosso setor de saneamento. Estamos trabalhando em busca da chamada universalização, que é atingir a cobertura dos serviços de água, esgoto, também do tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana para toda a população brasileira, não somente a população urbana, e isso trará enormes desafios. São desafios em que as empresas, os operadores de serviço precisam estar melhor preparados, toda uma cadeia de fornecedores também precisam dar vazão a essa demanda que está vindo nos próximos anos, assim como os financiamentos aí para o setor de saneamento. Então, vocês estão vendo órgãos multilaterais apoiando, Caixa, BNDES, bancos privados, emissões de debêntures, todo esse arcabouço, esse arranjo está sendo criado no momento de revisão da norma regulatória do saneamento, do chamado novo marco legal. Nós tivemos aí há cerca de um ano a aprovação da Lei 14.026 do Congresso Nacional. Essa lei foi uma lei que introduziu novas diretrizes para o setor, basicamente trabalhando em 3 grandes pilares. Um primeiro pilar é justamente o fortalecimento da regulação. O fortalecimento da regulação será importante para trazer segurança jurídica para maiores investimentos, trazer segurança jurídica para o setor. Teremos um novo ator nesse processo, a ANA, Agência Nacional de Águas, agora rebatizada de Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, vai desempenhar um papel importante, editando normas de referência. Não chega a ser como no setor elétrico, que é um setor de infraestrutura mais desenvolvido, do ponto de vista regulatório, onde a ANEEL exerce uma regulação direta, definindo inclusive as tarifas dos prestadores de serviços. A ANA não, a ANA vai ter, na verdade, a emissão de diretrizes, por isso normas de referências que vão ser construídas ao longo do tempo e vão ser utilizadas aí pelas agências subnacionais, as chamadas agências estaduais, intermunicipais, para fomentar essas regras para atração de investimentos e para a busca da universalização do setor. Então esse é um primeiro pilar fundamental do novo marco legal. Um segundo pilar fundamental que eu reputo, que era importante destacar aqui para vocês, é a questão da regionalização. A regionalização foi o arranjo que a diretriz, que a política federal encontrou para que se possa aglutinar municípios chamados menos rentáveis do que aqueles que poderiam ter maior rentabilidade das suas operações. Por que isso é importante? Os municípios eles têm o fator escala como uma determinante para a condição dos custos. A escala no saneamento é importante, o custo marginal para prestar um serviço, quando você já tem, por exemplo, uma rede de água, uma rede de esgoto instalada, ele realmente faz a diferença. Então a prática desse compartilhamento de custos, essa chamada subsídio entre as localidades, é algo muito importante que a lei endereçou aí nos termos da regionalização. A regionalização nada mais é, na prática, de que os estados que foram incumbidos pela legislação federal, eles teriam um período de 1 ano, que venceu agora em julho de 2021, para estruturar a divisão do seu estado em unidades regionais de saneamento, como foi o caso aqui do estado de São Paulo, em que o governo do estado optou por essa linha. Existem opções também de regionalização pelas regiões metropolitanas ou micro-regiões, então esta faculdade é dos estados, e para aqueles estados que não cumpriram este prazo, a União, o governo federal, pode sugerir blocos de referência, são os chamados blocos que vão aglutinar esses municípios de modo a viabilizar, na condição econômico-financeira, que eles possam ter um serviço adequado, com tarifas adequadas e a prática
desse compartilhamento de custos. Então esse pilar da regionalização é algo muito importante, né, e que os estados estão à frente disso, e vale citar alguns exemplos. Falei aqui um pouquinho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo definiu 4 unidades regionais de água e esgoto, olhando para a condição de água e esgoto, né, no primeiro momento. Vamos ter outros arranjos para drenagem, para resíduos sólidos, que vão ser ainda discutidos, mas do ponto de vista do saneamento, aqui em São Paulo, a gente já tem 4 unidades pré-estabelecidas, né? Uma unidade sudeste, que basicamente são aqueles municípios que têm contratos vigentes com a Sabesp, isso foi respeitado, né, pelo novo marco, aí, pela condição do estado de São Paulo, e outros 3, né, aglutinando os municípios em que possam ser considerados atrativos para geração de valor, com municípios menores. Então nós temos outras 3 unidades aqui em São Paulo que devem no futuro, né, serem aí operacionalizadas mediante uma adesão voluntária dos prefeitos, para que possa se praticar a chamada gestão associada, né, entre os entes federados, ou seja, basicamente reunir os municípios para ganhar mais força e ter mais escala no serviço, tarifas menores e potencial de investimento maior. Então esse é um segundo pilar e um arranjo muito importante que foi colocado. E um terceiro pilar que eu destacaria do novo marco legal é justamente a competição pelo mercado, né? A competição pelo mercado é algo que não estava presente, né, no dia a dia, vamos dizer assim, do setor de saneamento. O mercado de saneamento nacional, ele tem uma característica importante que vem lá da época do Planasa, né, o Plano Nacional de Saneamento da década de 70, que organizou o setor de saneamento no Brasil. Na prática, as companhias estaduais, as grandes companhias de saneamento foram estruturadas e induzidas por aquele modelo anterior, né, onde o Planasa definia que para ter acesso a recursos, né, os estados deveriam organizar as suas companhias. E assim nasceram Sabesp, Sanepar, Copasa e tantas outras aí, que tem hoje cerca de 70%, 75% do mercado de saneamento nacional. A participação privada é uma participação ainda um pouco menor, mas que deve ganhar um impulso muito grande nesse novo modelo, né? Vocês vejam recentemente, né, as licitações que foram a cabo aí no Brasil afora. Dá para citar o exemplo de Alagoas, lá na Casal, o exemplo da SEDAI no Rio de Janeiro, e algumas modelagens aí que estão sendo feitas. O Amapá acabou de também ter uma concessão registrada, aliás, um player do setor elétrico foi vencedor da licitação. Então o mercado de saneamento está se abrindo, né? Um dos pilares do marco é a competição pelo mercado. As empresas estatais vão ter que se adaptar para esse novo momento, né? Elas teriam que ter uma condição de competir, né, com os players privados e buscar maior eficiência também nas suas operações. Os privados, por sua vez, também deverão ser eficientes. Tudo isso para fomentar a busca pela universalização dos serviços. O objetivo final, né, desse plano é que em 2033, né, 99% da população brasileira tem acesso à água potável de qualidade, 90% tem acesso ao esgoto coletado e tratado. Esses são os marcos principais da lei que foram estabelecidos no Congresso Nacional após um processo aí de votação e debates, né, que ocorreu durante quase 2 anos, né, e que culminou nessas novas diretrizes. Então, concluindo sobre esses 3 marcos, né, na condição da competição pelo mercado, na condição da regionalização, que é uma forma de organização do serviço para a gente obter a busca pela universalização, e o fortalecimento da regulação, são os pilares para a gente buscar essa condição. Vou falar um pouco mais agora sobre a questão da regulação em si, que é o foco da minha atuação, né? Hoje, o mercado de saneamento está organizado, né, como eu disse para vocês, basicamente em estruturação de operações pelas companhias estaduais, que tem cerca de 70%, 75% desse mercado, né, e operações privadas, e muitas delas ainda também operações dos municípios. Os municípios prestam o serviço diretamente, né, para os seus munícipes, para a sua população local. Nesse contexto, né, está sendo fomentada uma maior participação do setor privado. E aonde vai se dar essa segurança, né, para essa participação? Com regras claras, né? As regras claras virão das normas de referência da ANA. Hoje nós temos aí mais de 50, 60 reguladores subnacionais, as chamadas agências estaduais, como por exemplo a Arcesp aqui em São Paulo, a Arsai em Minas Gerais, a Arce no Ceará, agências regionais como a Ares PCJ aqui na região de Campinas, também lá em Santa Catarina. Então você tem uma série de entidades reguladoras de forma pulverizada no Brasil.
mas temos ainda milhares de municípios que sequer têm uma agência reguladora, né? O regulador é importante nesse modelo porque é ele que vai definir a tarifa, é ele que vai garantir a condição de sustentabilidade econômico-financeira dos serviços. E isso num processo que vai ser construído agora na condição de um processo licitatório, da competição pelo mercado, vai levar a uma necessidade de amadurecimento muito rápido, ou seja, nós temos que ter normas regulatórias muito bem consolidadas para que a gente tenha nos editais de licitação essas premissas muito bem estabelecidas. Então, a ANA vem numa boa hora nesse processo, né? A Agência Nacional de Águas tem um desafio enorme, que é primeiro se estruturar para dar vazão a essa agenda regulatória. Eles divulgaram recentemente aí uma série de assuntos que devem passar por uma discussão de consultas e audiências públicas, que vão desde métricas para avaliação de desempenho dos prestadores, né, para a busca da universalização, até metodologias, por exemplo, de indenização de ativos não amortizados, né? É um arcabouço, né, regulatório enorme que precisa ser construído e que vem aí ao encontro da busca pela universalização. Então, esse é um recado que eu queria dar para vocês, né, que os próximos anos serão cruciais para o setor, né? Esse desenvolvimento da agenda regulatória é o que, na minha visão, vai propiciar a atração de mais players, que vai propiciar a segurança jurídica para esses investimentos, para que a gente possa efetivamente dar vazão a essa demanda. Nós temos aí cerca de metade da população brasileira ainda sem acesso ao esgotamento sanitário, olhando só para a água e esgoto. Se buscam investimentos aí da ordem de 500 a 600 bilhões de reais até 2033. Então são grandes números que, para serem atingidos, vão requerer a soma de esforços de todos, principalmente da cadeia produtiva, sendo parceira dos prestadores de serviço. A Sabesp é um exemplo, né, como tantos outros, né, nós temos aí como prática o desenvolvimento, né, de novos parceiros, de novos fornecedores. A Codex é um bom exemplo disso. Nós estamos aí de forma pioneira desenvolvendo o portal de gestão regulatória do saneamento. É uma ferramenta que nós idealizamos, inspirado no setor elétrico, né, onde a gente tem aí principalmente a condição de compartilhar e avaliar essa conciliação físico-contábil dos nossos bens. Todos aqueles investimentos que são realizados em prol da prestação do serviço, eles têm que ser reconhecidos como prudentes pelo regulador, e nós temos que ter, como prestadores de serviço, a condição de demonstrá-los no tempo adequado, nas revisões tarifárias, e isso numa potencial geração de valor para os nossos ativos. Então, inspirado nesse modelo aí do setor elétrico, do PGR, né, do portal do setor elétrico, a gente começou a desenvolver na Sabesp, em parceria aí com a Imagem, né, e agora a Codex, esse trabalho que é um trabalho pioneiro, né, que vem também da construção, inclusive, de um manual de controle patrimonial. Isso é importante porque é um modelo que está sendo gerado, né, inspirado sim, no setor elétrico, mas adaptado para a realidade do setor de saneamento. O nosso regulador aqui em São Paulo, a Arcesp, tem sido muito parceiro nesse tema, tem sido um sponsor também dessa condição, da gente ter uma ferramenta que possa ser utilizada não só para a gestão do prestador de serviço, mas também como uma ferramenta de própria fiscalização do órgão regulador. Então nós estamos numa vertente muito importante. Eu acho que esse pioneirismo é algo que a gente queria cumprimentar vocês e destacar que várias e várias ferramentas como essa deverão aparecer aí pelo mercado. Vocês deverão, inclusive, desenvolver parte disso. Eu acho que tem todo um campo aberto de desenvolvimento de mercado para a gente trabalhar em conjunto, né? Todos os operadores do sistema querem tarifas justas, bons prestadores de serviço e querem levar saneamento e a universalização para a população. Então, para isso, a gente precisa da soma de esforços e gostaria de contar aí com todos vocês nessa linha que em 2033 nós tenhamos realmente uma nova realidade no setor de saneamento brasileiro. Tá bem, Daiane? Eu me despeço por aqui, agradeço pelo seu convite, pelo convite de todos e pela atenção. Um bom evento a todos e um grande abraço.